Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui com o pai Alessandro de Oxóssi. Obrigado, pessoal, por estar nos acompanhando. Obrigado ao pai Alessandro pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Agradeço muito a sua disponibilidade. Como eu estava falando com você antes da gente começar, os seus vídeos são maravilhosos, são utilizados corriqueiramente por nós no trabalho espiritual, principalmente quando a gente endereça certos aprendizados ao nosso corpo mediúnico. Então, muitíssimo obrigado por esses vídeos. Eu acho que a gente precisa ser mais objetivo nas mensagens que a gente manda e ser a verdade do seu trabalho espiritual, né? A Umbanda precisa menos vaidade, mais disciplina, mais equilíbrio, e que a gente possa cada vez mais, inclusive esse canal que a gente abre e que tenta levar dentro da mensagem através das redes sociais, é uma mensagem de trazer o entendimento da Umbanda fundamental. Então a gente precisa compreender o que a Umbanda faz, o que ela pode fazer, mas também o que a Umbanda não faz e que ela não pode fazer. Então, ao longo desse bate-papo, a gente vai conversar sobre algumas coisas que eu observei e a sua visão também. Então, abro para você fazer essa introdução, já agradecendo imensamente, mais uma vez, a sua presença aqui hoje. Boa noite. Boa noite, Glauco. Boa noite para a sua família espiritual. Alegria toda minha. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Fico feliz por saber que você compartilha os vídeos. Isso mostra que a gente não está sozinho naquilo que a gente acredita, que a gente não está sozinho na Umbanda que a gente vive. E sim, a gente precisa falar não somente de fundamentos ou da história dos guias que nos acompanham, mas o que de fato acontece numa casa de santo. Porque, além de médiums, somos pessoas. Enquanto pessoas, precisamos evoluir e desenvolver também. É verdade. E como você disse, pai, a gente vê hoje em dia uma tendência natural de polêmicas, né? As pessoas buscam, infelizmente, ao invés de buscar a coesão, ao invés de buscar a união entre as casas de santo, já que somos tão atacados por tantas e tantos outros, a gente vê a pessoa dizendo assim: o que a sua casa faz é certo, a sua é errada, a minha é a certa, a tua é a correta. Eu acho que é fundamental a gente pregar o respeito, porque toda casa de Umbanda ela tem a liderança de uma entidade ou de mais de uma entidade espiritual. E essa liderança é que define como vai ser feito aquele trabalho para aquele corpo mediúnico, para aquela comunidade. Então não basta a gente achar que o que funciona no Rio de Janeiro vai funcionar em Chicago. Sempre falo para as pessoas: não consigo achar a erva vence demanda nos Estados Unidos. E aí, não vai ter Umbanda? Vai ter Umbanda. A gente precisa tomar os cuidados com a forma que a gente lida com relação a esse trato. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa por esses assuntos mais espinhentos, quem é o pai Alessandro de Oxóssi? Como que a Umbanda entrou na sua vida? O pai Alessandro de Oxóssi é um rapaz que sonhava em ser jornalista e não queria compromisso nenhum com macumba, com terreiro. Eu só queria, no máximo, ir no Kardec tomar um passe. E, enfim, adorava, já quis conhecer, né, receber cartas psicografadas, mas macumba não queria nada com isso. A minha mãe já era uma médium de terreiro, a minha irmã, eu falei, caminho delas, mas eu não quero isso. Apesar de sempre ter ouvido que seria pai de santo. Mas, enfim, antes mesmo de me tornar um jornalista, antes mesmo de investir nos meus sonhos pessoais, a Umbanda me chamou por meio da minha família. Minha mãe viveu uma situação complicada, chata, na casa onde nasceu, e isso desmotivou muito a minha mãe naquele momento. É, E eu vi que, caramba, eu não posso deixá-la sozinha, porque ela foi constrangida, ela foi, enfim, injustiçada, mas estava chorando, sofrendo por aquele lugar, pela religião. Eu falei, meu Deus, se ela passou por tudo isso e ainda está sofrendo,
é porque deve fazer algum sentido, é porque deve ser muito bom esse lugar, deve ser muito bom estar na Umbanda. E eu falei para ela, olha, você sabe que não é minha praia. Mas se você não abandonar a sua missão e encontrar uma casa, eu entro com você e aceito a minha missão. Então, diria que o pai Alessandro, o filho da Kelly, mãe Kelly de Oxum, que é quem dirige o terreiro comigo, que entrou na Umbanda por amor à própria mãe, que entrou por amor a mim. Então, hoje, Lindo. claro, me dedico muito mais ao sacerdócio do que a qualquer outro sonho, porque eu entendi que até fazer comunicação, até estudar comunicação era para hoje poder levar um banda para tanta gente, e tudo se encaixa e faz mais sentido para mim. Legal, que bonito, que bonito. A gente sempre escuta que na Umbanda a gente entra pela dor ou pelo amor. Você entrou por um amor duplo. E o amor fundamental, que é o amor pela nossa família, por aquelas pessoas que nos amam verdadeiramente, incondicionalmente. O que é também um dos desafios nossos é lidar com essa questão familiar, né? Você tem uma família que está toda conectada na Umbanda, nem todos os médiuns têm essa facilidade. Existem pessoas que encontram diversas resistências dentro de casa. Tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente está lidando com o corpo mediúnico. E, obviamente, que é bem mais difícil quando a gente não tem um respaldo e entendimento. Então, que bom que você aceitou a sua missão. É bom para todos nós que temos a sua presença na Umbanda. Então, vamos agradecer aí a sua mãe, a dona Kelly, pedir a bênção a ela também, que o Oxum siga iluminando a ela, que a gente possa seguir por esses caminhos de levar a caridade para todos aqueles que precisam. Falando um pouco da sua casa, pai, Tenda de Caridade, Vovó Maria Conga da Bahia e Caboclo Sete Estrelas. Qual é a linha, se é que você pode definir isso dessa forma? Você segue? Qual tipo de umbanda você faz, vamos dizer assim? E fala um pouco da casa para a gente. Eu acho que é importante as pessoas também conhecerem a sua casa, o seu fundamento. Bom, a minha casa, que hoje é dirigida por mim e pela minha mãe, é uma casa de umbanda mesmo. Diria que umbanda tradicional. Nós não temos nenhuma ligação, eu e minha mãe, com o candomblé ou com qualquer outra vertente, como umbanda sagrada, o molocô. A gente não tem essas vertentes. Claro que a umbanda no Brasil não existe hoje uma casa de umbanda pura, pura, pura. Digo no Brasil porque, né, enfim, formou-se aqui uma religião sincrética, Aham, adaptada. Então, sim. não existe uma, né, toda casa tem uma diferença das outras, mas não tem uma linha a seguir. Seria um banda tradicional. A nossa casa começou assim. Segui com a minha mãe nesse terreiro onde ela entrou. Aí depois acabou que a gente ficou pouco tempo, fomos para outra casa, comecei a desenvolver. Depois nós ajudamos uma casa a nascer. E nisso a gente já tinha obrigação, já tinha desenvolvido, as nossas entidades já tinham sinalizado que precisávamos abrir um terreiro. Só que a dela sinalizou que ela precisava e a minha sinalizou que eu precisava. E aí eu lembro que na época minha mãe falou: Você vai seguir. Eu não quero, não. Eu falei: Poxa, mãe, você me incentivou tanto a entrar. Já cumpri a minha missão. Minha missão é colocar você na Umbanda. E aí eu falei: Caraca, como assim? E aí meu caboclo desceu, passou um nome que, enfim, é totalmente diferente do nome que é hoje, porque seria uma casa sozinho. Mas pela Uhum. rotina que eu tinha, pelo trabalho que eu tinha e o tempo, eu falei, não, eu não consigo só. Aí a minha mãe acabou aceitando mais essa missão, porque até em outras casas as pessoas procuravam muito a minha mãe para aprender, procuravam muito a minha mãe para tirar dúvidas, serem acolhidos, então ela entendeu que era um chamado. E nisso nós já tínhamos as pessoas, né? A gente sempre tem aquelas pessoas que nos acompanham, que dizem quando você abre uma casa, eu vou estar com você, quero aprender com você. Falo da Mariana, que hoje é mãe pequena, filha da minha mãe, mãe pequena dela. Carolina, que hoje também é minha mãe pequena. E elas apoiando muito a gente, nunca foram de casa nenhuma. Um dia resolvemos bater macumba no quintal. Estávamos eu, minha mãe, Mariana, Carolina, outras pessoas. Não, no quintal, não, no quartinho, é verdade, no quartinho de Santos. Nem, no quartinho que era uma despensa que tinha na nossa casa, onde a gente morava, você tem noção. Fizemos uma macumba.
Aí, convido uma pessoa ou outra, fomos para a sala. Depois da sala, fomos para o quintal. E aí teve a nossa obrigação, né? Ganhamos a bandeja, abrimos o terreiro em outro espaço, na zona norte do Rio. Mas aí, por algum motivo, as pessoas começaram a descobrir o meu terreiro e o terreiro foi lotando, lotando, a ponto da assistência mais antiga falar: Pai Alessandro, sai da internet porque não tem mais espaço aqui para gente. Então ficava a gente na rua, a gente no quintal, a gente dentro do terreiro e a estrutura da casa não era boa mesmo. A gente tinha sempre que estar fazendo muita obra, enfim. Aí foi quando alugamos esse galpão hoje, estamos aqui. A doutrina da casa tem muito do que minha mãe aprendeu na Umbanda até nós trilharmos juntos, e tem muito do que eu aprendi sozinho ou estando com ela. A nossa Umbanda é uma construção das Umbandas que a gente viveu e que as nossas entidades trouxeram. A vovó dela, Maria Conga, e Sete Estrelas, meu pai. Fantástico, muito, muito, muito legal saber. E é, uma das coisas que eu admiro nos seus vídeos e nas suas postagens é essa maneira direta que você se dirige com as pessoas e com os problemas que são comuns a todos os terreiros de Umbanda, né? É uma problemática que, quando eu estive agora, mês passado, no Rio, eu fiz um churrasco lá na minha casa e no próximo irei te convidar também para alguns pais de santo. Tava o pai Felipe Brasil, tava o Gregório, tava o Lucas e a Juliana da Fraternidade São Miguel Arcanjo, e a gente estava conversando, aquele bate-papo de dirigente. E os problemas são iguais, não mudam. É a mesma problemática. E quando a gente vê os seus vídeos, você tratando esses assuntos, eu acho que ele ressalta para a gente a importância da ética, da responsabilidade e da disciplina. Eu lembro que tem um vídeo seu, que eu acho que já é mais antigo, que você falava da mensalidade como sendo compromisso. E no final você falava assim: se você não quer ter compromisso, continua na assistência. Tá tudo bem. E aí eu lembro de pai Pedro Miranda que falava assim: a Umbanda é para todo mundo, nem todo mundo é para Umbanda. Então, por que você acha, Alessandro, que a gente ainda tem tanto problema de disciplina e por que essa coisa se repete tanto, né? Eu tenho a minha visão, mas eu gostaria de escutar a sua opinião com relação a isso. Primeiro você falou em um nome muito importante, Felipe Brasil. Felipe Brasil me convidou para uma live há alguns meses. E nesse período eu estava viajando, aí choveu, aconteceu algum problema lá no terreiro que já ficou com obra. E eu fiquei devendo uma resposta para o Felipe Brasil. Então, já deixo aqui meu pedido de desculpas, vamos marcar essa live. Li o seu livro, indico o seu livro todas as vezes que as pessoas perguntam nos meus stories, eu sempre indico o livro de Felipe Brasil. Então, antes mesmo de ter esse trabalho no terreiro, mais sólido, de estar na internet, eu já acompanhava Felipe Brasil. Então, meu irmão, por favor, estou aqui. Enfim, desculpa. Vou falar para ele também. Por favor, o Felipe é um grande amigo, Bom, a Umbanda tem esse grande problema de doutrina, sobretudo devido à mensalidade, justamente pela imagem que nós vendemos sobre a Umbanda. A Umbanda é paz e amor? Sim. A Umbanda é acolhimento? Sim. A Umbanda é caridade? Sim, mas não é só isso. A gente precisa entender que acolher uma pessoa não significa dizer para ela o seguinte: você não vai ter responsabilidade nenhuma. Porque a Umbanda abre os braços para todo mundo antes de falar das regras, antes de falar de doutrina, antes de falar de respeito. Então falta um pulso firme nos dirigentes estabelecerem esse limite para as pessoas. Porque dirigente não pode ter medo de ficar com fama de arrogante, de ficar com fama de mentido, de ficar com fama de grosseiro. Porque é o que acontece quando o pai de santo chama atenção, cobra a doutrina, afasta o médium, ele vira um vilão. Aí chega no terreiro da mãe Joana, um banda lindo, eu te acolho, vem pra cá. Não é assim. O terreiro tem mensalidade e ela deve ser paga.
porque o terreiro tem estrutura, é a casa de todo mundo. Eu não posso pagar o valor integral da mensalidade, mas a pessoa que tem responsabilidade avisa: olha, eu não posso arcar, mas eu posso ajudar a casa desta forma, eu posso ajudar com X. Mas o que acontece é que as pessoas não falam, não dão satisfação. E quando você abre os stories delas, elas estão se divertindo. As pessoas não priorizam o terreiro. Se elas passam alguma dificuldade, a primeira conta que elas deixam de pagar é o terreiro, porque entende-se que o terreiro é esse braço que acolhe todo mundo sem responsabilidade. Então, cabe a nós explicarmos para as pessoas e cobrarmos das pessoas essa doutrina e essa responsabilidade. Até porque, pai, não tem problema nenhum se você estiver passando uma dificuldade, se você tem alguma questão particular. O que as pessoas não podem esquecer é que o que a internet não conta pra gente, o santo conta. Então você vai enganar o pai de santo por pouco tempo, mas você não engana as entidades espirituais. E normalmente, infelizmente, a minha experiência vem diante do Caritas, que eu via isso no Cuca por muitos anos, quem menos dá é o que mais quer. Quem tem menos compromisso é o que quer mais responsabilidade e se frustra e se milindra quando o outro tem responsabilidade ou quando recebe funções para serem exercidas. Normalmente, essas pessoas que menos se dedicam, que menos priorizam, são aquelas que mais querem. Só que a gente sabe, né? Seguindo aí os ensinamentos de nosso Pai Oxalá, de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai dar para aquele que dá retorno, que cuida bem dos talentos que recebe. Então, as pessoas precisam entender que compromisso não é só o dinheiro. Para mim, a mensalidade, como o pai falou, a gente paga luz, paga seguro, paga gás, paga aluguel, paga aquilo outro, e nada disso vai ser pago, e assistência não paga nada, ele nunca vai pagar. O menos importante dessa questão, para mim, é o dinheiro. O mais importante é a falta de compromisso. Que a gente precisa ter esse cuidado, porque a disciplina é fundamental. Não adianta eu querer mudar o vizinho, querer achar que minhas entidades vão salvar e melhorar toda a humanidade se elas não conseguem me modificar. Isso aí. Como que isso é possível, né? Esse é o grande absurdo. Enfim, são temas que geram muita controvérsia. Um outro tema que eu vi, que até você postou um stories hoje também, foi quando você falou das pessoas receberem, né? Vamos usar o vocabulário que está no meio umbandista, falangeiros de orixá que não são seu pai e a sua mãe. Para nós, no Caritas, isso nunca foi uma questão, porque a gente, como você disse, a gente não tem um pé no candomblé efetivamente, embora respeitemos, e é uma religião completamente diferente. Então, se você vibra candomblé, vá para uma casa de candomblé. E não tem nada de pior do que uma casa de umbanda. Conheço, e a semana passada, por exemplo, o Babá Luiz esteve aqui em Chicago, foi lá no Caritas conversar sobre candomblé com todos os consulentes, num grupo de estudos que a gente faz. Isso não é a questão. A questão é o querer misturar. E talvez por a Umbanda ser universalista, as pessoas ainda querem trazer visões de itãs, de lendas do candomblé para dentro do terreiro. Então, por exemplo, eu, Glauco, sou filho de Ogum. Eu, sendo dirigente do Caritas, nunca vai ter um falangeiro de Xangô que vai trabalhar, porque Xangô não gosta de Ogum, e aí não pode incorporar. Como? Né? Na sua visão, por que você acha que existe ainda uma grande tentativa das pessoas de transformar a Umbanda num braço do candomblé ou numa extensão do candomblé onde as entidades podem dar consulta? Por quê? Para quem não sabe, no candomblé não existe consulta espiritual. Os orixás não falam. Se você quer saber de alguma coisa, você precisa falar com o babá, com a iá e fazer jogo. É diferente. É outra visão. É outra função. Por que você acha, pai, que as pessoas ainda tentam misturar tanto a Umbanda com o candomblé? O que acontece, na verdade, Glauco, é uma tentativa constante de diminuição da Umbanda. Eles
tentam e menosprezam a Umbanda constantemente. Eu publico um vídeo como este com a minha filha Janaína e vem dezenas de babalorixás ou de membros do candomblé fazendo comentários do tipo: tinha que ser da Umbanda, olha um bandista falando. E é a atitude mais ignorante possível que uma pessoa pode tomar dentro da nossa religião, porque quando tá com pedra no terreiro, quando tá com pedra na gente na rua, ninguém pergunta: você é de Umbanda ou de Candomblé? Você é de Ifá? Ninguém pergunta nada. Taca a pedra porque é macumbeiro. E é uma falta de conhecimento, de estudo, que parece que essas pessoas só se preocupam com uma única coisa: a roupa bonita que vai vestir, a quantidade de comida que vão estar servindo e quanto a casa vai estar cheia. Porque o filho de santo, do terreiro que for, que comenta publicamente um absurdo desse, dizendo que a pessoa na Umbanda não pode receber um outro falangeiro, ou que, enfim, ataca a Umbanda dessa forma, é alguém que não aprendeu nada. Não tem problema nenhum em dizer isso. É alguém que não estudou, é alguém que não conhece sobre a espiritualidade, é alguém que não conhece sobre a própria religiosidade, é alguém que não sabe o porquê está de fato no candomblé, não conhece a própria religião que vive, porque aqui no Brasil é diferente de onde originou-se. Tanto que os grandes professores do candomblé, como Márcio de Jagum mesmo, que é alguém que eu tenho muito carinho, o pai Paulo de Oxalá, jamais falariam um absurdo desse, porque são dirigentes que, além de serem pais de santos, são homens que estudaram, se prepararam e não usaram a religião para pisar nas pessoas ou como forma de ascensão, porque se frustraram em outra área da vida. Então, só para deixar claro, porque esse assunto me revolta um pouco, meu irmão, porque eles tentam muito diminuir a Umbanda. E por que que isso acontece? Que foi a sua pergunta. Simples, porque a Umbanda faz, ou de graça, ou de uma forma muito mais barata, aquilo que eles ganham muito dinheiro fazendo. A verdade é essa. Digo isso porque uma das pessoas que foi no meu vídeo comentar e criticar e atacar, hoje nem vive mais, pelo visto, a Umbanda, atacou a Umbanda, diminuiu a Umbanda, mas usa o nome da Umbanda para promover um evento e ganhar dinheiro. Então, assim, mas mais Exato. claro que isso é possível. É triste. E assim, é triste porque eu conheço diversos babás e acho que são seríssimos e que jamais fariam isso. Para mim, a pessoa que tem tempo para ficar na internet comentando vídeo de outra religião, ou pior, porque às vezes eu vejo um bandista também fazendo isso, que são de determinados agrupamentos umbandistas, que ao invés, mais uma vez, de aceitar as diferenças, de compreender a universalidade da Umbanda, de entender que a Umbanda não tem um regimento, não tem uma federação que rege como funciona, e entender que se a casa está aberta é porque a espiritualidade quer, porque senão não ia estar aberto. Repara, igual você botou também um vídeo da marmota. Marmota morre sozinha. Pode durar ali um tempo, pum, morre, acaba. Porque ninguém sustenta uma coisa que não é séria por um tempo longo. Isso é um fato. Isso aí tem N exemplos por aí. Então é muito triste a gente ver... E sabe o que me entristece, irmão? Não é nem a pessoa atacar os nossos vídeos ou o que a gente fala. É que ela presta um desserviço para outras pessoas que leem aquilo e concordam. E acham, às vezes, que isso é o certo. E aí é cansativo, homenageando aqui meu pai Gregório Brandão, muito cansativo a gente ter que ficar respondendo, porque senão aquilo passa a ser uma verdade. Então é desesperador, e esse é um problema das redes sociais como um todo, não é só da Umbanda. A gente vive hoje um momento que as pessoas querem ter razão, elas não querem discordar para aprender, né? Eu costumo dizer que a gente vive a geração pitaco. A pessoa não estudou nada, não se preparou para nada, mas ela acha que é a opinião dela e que a opinião dela tem que ser dada. Eu, quando eu era mais novo, na minha época de estudante, eu tinha vergonha de ser burro. Hoje em dia as pessoas não têm essa vergonha. Elas têm orgulho, elas compartilham a burrice delas. Elas compartilham. E Glauco, se você se dedicar 10 minutos a ler alguns comentários dos meus vídeos, você vai ver que muita gente está me atacando e não percebe que está concordando comigo. Aham. Porque
Quer ver uma coisa que é corriqueira? Quando as pessoas falam da Umbanda antes de Zélio de Moraes. Elas vão elencam um monte de coisa, que o que elas estão elencando é dizendo assim, realmente, não tinha Umbanda antes, ele que anunciou a Umbanda. Por quê? Manifestação de espírito, de preto velho, de caboclo, existe aqui nos Estados Unidos, existe em Porto Rico, existe em Cuba. Eu falo para as pessoas assim, você vai nas casas de santeria aqui, que tem nos Estados Unidos inteiro, tem uma imagem de preto velho igualzinha a que vende no Brasil. Provavelmente vem da mesma China que a gente compra. Vem para cá. E por quê? Porque a manifestação do espírito ela acontece em diversas vertentes religiosas. Então, esse cuidado é fundamental. Porque se a caridade está sendo feita, se a Umbanda está levando a mensagem originária dos orixás, não me importa se você usa roupa colorida e eu não uso, se você usa 20 contas e eu não uso, se eu rezo oração, porque não sei se você viu, mas infelizmente na marcha para Exu que teve em São Paulo, que foi um evento grandioso, uma pessoa cantou Ave Maria e teve gente criticando. Qual é o problema? Por que não pode? Assim, e ainda bem que essa pessoa teve a coragem de cantar no carro de som e rezar. Porque, por exemplo, Exu, do jeito que é manifestado na marcha para Exu, é Exu da Umbanda. E se é Exu da Umbanda, ela respeita Maria, respeita Jesus. Qualquer que seja a sua vertente. Mas, na realidade, eu acho que a mensagem por detrás dessa reza é justamente a ver com o que tem a marcha de Exu, mostrar que a nossa religião é a religião que abraça, é a religião que aproveita o melhor de todas as crenças. Não tem preconceito. Que a nossa religião não afasta ninguém. A nossa religião não afasta. O problema não é a gente rezar Ave Maria, o problema são eles, enfim, se incomodarem com quem canta o pão de Exu, que é o que acontece. Então a gente está fazendo o caminho inverso, mostrando o contrário. Nós estive lá, mas achei ótimo. Aí a pessoa, eu vi esse vídeo, faz uma crítica, faz um vídeo debochando. Tá ajudando em que a nossa religião? Tá tirando aquela multidão que tá batendo no peito mostrando que é macumbeiro, porque fazer isso na internet é fácil. Eles foram pra rua. Tá querendo tirar de maluco? Porque acreditam que a Umbanda não pode ser praticada, porque outra vertente, enfim. Mais uma ignorância, mais uma atitude que só nos atrapalha. Os nossos nos atacando. E isso é muito mais triste, de serviço. Os preconceituosos. Exatamente. Mas vamos falar de coisa melhor. Vamos mudar um pouco de assunto para não ficar muito pesado. O que é um terreiro espiritualmente saudável na sua visão, pai? O que você acha? Como é que a gente pode perceber que um terreiro está espiritualmente saudável? Só de observar. Qual é a sua visão com relação a isso? Harmonia. Harmonia não significa todos os médios se gostando, todo mundo se adorando, porque pessoas têm conflitos e vão ter sempre. Pode ser um grupo com 6 pessoas, vai ter fofoca, vai ter tudo isso. Mas a harmonia que você encontra na gira, quando a assistência entra mal e sai bem, quando entra bem e sai muito melhor, quando ela percebe liderança do dirigente. Um terreiro saudável é quando as pessoas saem melhor e quando o corpo mediúnico tem caminho. Quando o corpo mediúnico cresce, quando as pessoas têm, não numa unanimidade, mas em coletivo, responsabilidade. Acho que é assim que a gente observa que um terreiro é saudável. Perfeito. E qual é o papel da humildade nisso tudo? Como que você vê essa questão dentro da Umbanda? Porque é a dificuldade do nosso tipo de mediunidade, da nossa geração, ser uma mediunidade semiconsciente ou consciente. Então a gente acaba sendo, e a gente vê tanto pela internet as pessoas assim, sou eu é o guia, sou eu é o guia. Como que você vê esse papel da vaidade no dia a dia do terreiro, no trabalho espiritual? Bom, vamos chamar. Você falou até de humildade, né? No início. Bom, acredito que humildade na nossa vida pessoal não é você deixar de pisar onde você pode pisar, mas é você lembrar onde precisou estar para chegar até ali. Por exemplo, eu, na minha vida pessoal,
Eu gosto de coisa boa, gosto de ver coisas boas, gosto de ir para bons lugares. Sempre fui assim, uma coisa minha. Mas eu sei o que eu passei para isso, o quanto eu estudei para isso e viveria de novo se fosse preciso. Na Umbanda, o médium, quando cresce, faz as suas obrigações, evolui, ele não pode esquecer que ele começou, que ele balançou, que ele sofreu e que ele teve essa dúvida. Mas essa dúvida, na verdade, vem de uma falta de conhecimento sobre a própria religiosidade. Porque as pessoas parece que elas precisam acreditar que o médico não está escutando nada para confiar naquela consulta. Porque as pessoas acham que a entidade é para desvendar algum mistério, que a entidade é para falar o que você comeu ontem, que a entidade tem que adivinhar o que vai acontecer amanhã. Então é muita pressão que as pessoas colocam. A partir do momento que o médium entende que ele não tem que adivinhar nada, que ele está ali para dar um conselho espiritual sobre a situação que a pessoa vai dizer que está vivendo, claro que com o desenvolvimento às vezes acontece muito, da pessoa não precisar perguntar nada, mas não é uma obrigação. Então, esse medo da inconsciência, da consciência, no caso, né? Esse medo da consciência vem de uma má interpretação sobre a manifestação dos nossos espíritos da Umbanda, sobre a função da manifestação e da incorporação na Umbanda, e de uma historinha que contaram do passado, né? Para, enfim, justificar as pessoas acreditarem e terem credibilidade na nossa religião. Perfeito, porque é fundamental a gente entender que a Umbanda não faz adivinhação, que a Umbanda não vai prever o futuro, que a entidade não é Deus, porque isso aí é outra coisa. Ah, eu estava na minha casa ontem e aí caiu sei lá, o bibelô que estava na mesinha. O que isso significa? Eu lembro que já perguntaram isso pro seu Marabô, ele começou a rir e falou: você acha que eu não tenho mais nada para fazer? Eu estava na tua casa olhando o que aconteceu. Porque assim, talvez Exu, na espontaneidade dele, seja mais direto nessa questão, mas é triste que a gente ainda veja as pessoas achando que a Umbanda é um lugar de adivinhação, de prever o futuro, de decidir por você. A gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Eu aprendi com o seu Cobra Coral que eles não preveem o futuro. Ele e o seu Ogum Matinata, que é o nosso dirigente, ele sempre fala assim para mim: quando eu falo de caminhos para você, eu vou explicar. Vocês estão numa floresta densa e eu estou em cima de uma montanha. Existem poucos caminhos nessa floresta e eu consigo ver qual é o resultado do caminho que você está indo. Eu não estou prevendo o futuro, eu só estou enxergando mais do que você. Então, a gente entender que esse caminho pode ser modificado 5 segundos depois de uma entidade dizer para a gente é esse o caminho, é fundamental para a gente não entregar a nossa vida na mão da entidade. Pior coisa que tem é povo dependente, não faz nada se não perguntar para a entidade. Eu lembro que o seu Ogum fala assim: meu filho, do jeito que você quer, eu vou tirar a vitória do seu vocabulário, porque você não vai vencer nada, vai ser sempre eu. Então, a gente tem que entender que a gente vai viver. A Umbanda não é adivinhação, não é facilidade. Ser médio de Umbanda não vai fazer a sua vida simples. Você vai ficar desempregado, você vai ficar doente, você vai ter pessoas da sua família desencarnando, você vai ter todo tipo de problemática que vai existir porque estamos encarnados numa jornada individual. E ser médio de Umbanda é uma das coisas que eu tenho na minha vida, não é somente isso. A humanidade procura muito missão grandiosa. Eu vou ser um missionário, vou fazer aquilo. A nossa missão é ser melhor. Como o pai falou, ao final de cada gira. Essa é a nossa missão. Se a gente não está fazendo isso, só estamos perdendo tempo. E aí, eu vou para a próxima pergunta. Como que a gente lida, como que você lida com a ingratidão dentro do terreiro? Porque esse aí é uma coisa que acontece todos os dias. No início eu ficava bem chateado. Ficava bem revoltado. Falava assim, não é possível. Porque sempre vem daquele filho de santo que adora dizer que te ama, que te abraça, meu pai. Sempre vem daí.
Mas depois eu vi que não vale a pena ganhar mais cabelos brancos por causa disso, porque a vida mostra para a pessoa, a gente sabe que a gente colhe o que planta. Eu faço o que eu posso. Então hoje eu lido bem, porque eu aprendi que eu faço não é só pela pessoa, é pela entidade, é pelo sagrado, é pela missão dela. E eles sabem, eles reconhecem. O que eu não admito é manter e aceitar novamente quem foi ingrato comigo. Isso não. Eu acho que a melhor lição para essa pessoa é ver o que ela perdeu. Eu tenho certeza do que eu entrego. São situações difíceis e a gente sempre busca, né, contextualizar o momento emocional de cada pessoa, obviamente. E é triste quando essa coisa é deliberada, né? E sorrateira, porque esse para mim é o pior. A pessoa tá dentro do terreiro e tá falando mal de você pelas costas. E aí vai num vídeo que você diz, não tá gostando? Vai embora, siga seu caminho. Glauco, recentemente, né, eu soube que tinha um pequeno motim lá no terreiro, porque, enfim, eu hoje faço meus vídeos na internet, hoje eu tenho meu espaço onde eu atendo com jogos, que não é no meu terreiro, eu separei, porque uma coisa é onde eu trabalho, coisa é onde eu faço comércio, outra coisa é o meu terreiro. E eu separei esse espaço. Só que eu entendo que o que eu faço na internet hoje é parte da minha missão também. Porque eu atendo pessoas e levo um bando para pessoas que estão perdendo a fé na religião, que onde moram não confiam no terreiro. Então, a minha missão estende-se além do meu terreiro. Tinha um motim lá dizendo que o pai de santo largou o terreiro por causa da internet. Olha que absurdo. E aí eu fico aqui, e quando eu soube disso, me feriu de uma forma que eu falei, caramba, mas eu trabalho tanto para aquele terreiro continuar de pé, para pagar o aluguel daquele terreiro, porque mensalidade não comporta aluguel, não comporta conta de luz, não comporta conta de água. Só a conta de água no meu terreiro está vindo mais de R$ 900, que é quase metade do aluguel do meu terreiro, que é um pouco a mais do que a conta de luz. Então as mensalidades não cobrem, às vezes, nem metade do aluguel. Então eu tenho que trabalhar muito para as pessoas terem o espaço do terreiro. E também é que as pessoas querem, elas se tornam dependentes do Pai de Santo e acham que ele tem que responder no WhatsApp na hora que elas enviam mensagem, ou que tem que ficar ali decifrando sonhos, ouvindo a mesma coisa. Quando você quer falar com o Pai de Santo, vai para Macumba, vai para Gira, espera terminar a conversa, ou liga, avisa, estou passando por isso, mas entenda que o Pai de Santo precisa de tempo também. Então eu reuni as pessoas e expliquei a minha situação, a minha vida, a minha missão, e acho que falei para poucos, né? Porque são poucos que infelizmente têm esse pensamento. Mas é uma falta de conhecimento do próprio sacerdote, porque as pessoas querem ser compreendidas, mas não querem compreender. Então eu lido com isso ainda hoje. E as pessoas, quando vão para o meu terreiro, elas têm que entender que eu não sou o pai Alessandro da internet. Porque a gente já pensou, o pai Alessandro é uma paz, eu não sou bonzinho. Eu acho que eu nem acho que eu passo essa imagem, mas as pessoas acham que sim. Então, quando elas chegam no terreiro, elas vão ser cobradas, elas vão ganhar esporro, se for necessário. Então, isso acaba decepcionando algumas. E um filho de santo tentou reclamando porque vai fazer um tempo na casa e eu dei obrigação primeiro em duas meninas que entraram agora. Mas espera aí, eu dei obrigação delas primeiro porque elas já têm um desenvolvimento, elas já têm uma estrada de religião, elas precisam daquela obrigação e elas, nas giras, em pouco tempo, elas fazem muito mais, porque elas não ficam paradas igual esse médium, elas ajudam, elas trabalham, elas auxiliam. Então, muitas vezes, a ingratidão do médium é vaidade, ciúme, incompreensão e estrelismo. É igual eu fui inspetor de escola quando eu era adolescente, eu entendi que todo pai, muitos pais, na verdade, acham que seu filho é a grande estrela da escola. E não é por aí. É engraçado isso, porque primeiro que muito desse progresso espiritual que acontece dentro do terreiro, da pessoa passar de cambono para ir para o médio de transporte ou de passagem, ou
chegar a ser o médium de consulta, tudo isso é determinado pela espiritualidade. Eu não escolho quem vai para frente ou vai para trás. As pessoas, infelizmente, acham assim, tem um preferido, gosta mais do fulano do que Beltrano. Eu lembro que eu já escutei diversas vezes e também comungo disso, que às vezes um dos problemas da Umbanda é que por uma pretensa caridade a gente acaba aguentando gente que já devia estar fora há muito tempo. Mas que a espiritualidade segura porque sabe que o lugar da Umbanda é de acolhimento, é de trazer a pessoa para cá para ela poder crescer. A Umbanda não é lugar de repulsa, mas é óbvio. Vou falar de novo uma frase que eu falei lá no começo. A Umbanda é para todo mundo. Nem todo mundo é para Umbanda. Se você não quer ter disciplina, se você não tem paciência, se você está com pressa, fique na assistência. Porque a espiritualidade vai te atender na maioria das coisas que você precisa. Eu lembro, e os médiuns que entraram na última turma na nossa casa, uma das perguntas que seu Ogum falava para eles é assim, mas isso aí que você quer, você pode ter lá fora. Por que você quer botar roupa branca? Tudo isso aí que você está dizendo que você vai contribuir, você pode fazer lá do lado de fora. Entenda que o trabalho mediúnico não é um trabalho de vou aparecer, vou ser um médium brilhante, a minha entidade vai curar todo mundo, vai girar pra caramba, a minha pombagira é que vai rodar mais. Por quê? O normalizado fenômeno mediúnico, do transe mediúnico, traz a vaidade agarrado com ela. A gente para de sentir e a gente quer aparecer, né? Infelizmente, quando o que as entidades menos querem é isso. Tanto que elas não dão nem o nome delas. Eu falo para as pessoas assim, você acha que o nome do seu Ogum é Ogum Matinata? Provavelmente ele nunca se chamou Ogum Matinata na vida dele. Ele não está preocupado com o nome, e você tá. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa vaidade precisa ser deixada do lado de fora, porque quando a gente normaliza o dia a dia do terreiro, do fenômeno mediúnico, a caridade fica de lado, infelizmente. Exatamente. Por isso que quando eu anuncio um ritual, quando eu anuncio um jogo, quando eu posto um vídeo, sou eu, Pai Alessandro. Eu não gravo minha gira, eu não gravo vídeo incorporado, eu não publico a minha pombagira. E olha que se gravasse Maria Mulamba, as coisas que ela fala, postasse na internet, eu acho que eu já estaria com 1 milhão de seguidores. Mas a entidade não quer isso, ela não está nem aí, ela nem deve imaginar direito o que eu faço, ela quer trabalhar, ela quer consulta, ela quer rir, se divertir com as pessoas, porque quando a entidade Mulamba faz muito isso, é um evento quando ela desce. Quando a entidade faz isso, ela está também tirando o peso das pessoas ali, rindo, brincando, também é caridade. Então, dentro do terreiro, desligam-se as câmeras. Eu gravo nem quando tem gira. Até quando parece que eu estou falando numa gira, ali com assistência, não tem assistência, sabe? Então, as entidades não são blogueiras. O terreiro é para caridade. Exatamente. Tudo isso vai levar para a gente a dificuldade que é o desenvolvimento mediúnico, né? O desenvolvimento mediúnico, que eu gosto de usar mais educação mediúnica, até porque as pessoas estudarem um pouco, vão saber que não há forma de eu colocar mediunidade nas pessoas, porque mediunidade é física. É um aparato, é um sentido, é uma parte do nosso corpo material. Mediunidade não se coloca nem se tira. O que pode acontecer é a entidade, porque, como já diria Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Que pode ser as entidades te abandonarem, mas a sua mediunidade vai continuar ali. Provavelmente vão surgir outras que não são tão boas para tomar esse lugar. Porque cavalo selado, como diz o seu Ogum, qualquer um senta. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Como que você entende, pai, essa extensão do desenvolvimento mediúnico para fora do terreiro, fora das gírias? O que a gente espera do comportamento dos médiuns quando eles estão nesse processo de automelhoramento, de educação mediúnica? O médium precisa entender que ele é um bandista dentro e fora do terreiro. Então não adianta estar na Umbanda, no terreiro, dizendo que faz caridade e ignorar uma pessoa na rua. Quando você pode ajudar, quando você pode pelo menos dar um bom dia. Não adianta você sorrir entregando uma quentinha em ação do terreiro
e virar a cara para uma criança que te pede água na rua, isso acontece. Então você precisa levar esses valores para fora do terreiro também, porque algumas atitudes não justificam a Umbanda. Enquanto o desenvolvimento fora do terreiro, a Umbanda não é a religião puritana, ok, mas você precisa entender que o seu corpo é o templo de comunicação, é o meio de comunicação para as suas entidades. Então, fora do terreiro, você precisa cumprir os preceitos, fora do terreiro, você precisa evitar excessos que não condizem com o corpo de um médium. Você vai beber? Ok. Mas você vai encher a cara, ficar bêbado constantemente? Você vai frequentar lugares? Você vai se entregar ao vício e dependência sexual? Quando As você... drogas, que As infelizmente está na drogas, moda, as drogas, pois é, as drogas. Você vai normalizar comportamentos que ferem o seu corpo, achando que a entidade vai desenvolver e pegar a sua cabeça, atraindo espíritos zombeteiros. Então, o desenvolvimento do médium fora do terreiro é o preparo e cuidado com o seu corpo. É o que eu acredito. Perfeito. E como que a gente consegue manter esse equilíbrio entre a vida pessoal e o compromisso espiritual? Porque no começo, não sei como é que é na sua casa, mas no começo o médium iniciante ele quer tudo. Ele quer tocar na curimba, ele quer trabalhar na cozinha, ele quer limpar o ventilador de teto, ele quer limpar o ar-condicionado, o tubo do ar-condicionado que está lá em cima, ele quer limpar as janelas, ele quer fazer tudo. Depois ele fala assim, eu tenho vida. Eu tenho vida. E assim, de novo, quando você quis entrar para um terreiro, você sabia os dias de sessão. De novo, se você não quer compromisso, não coloque a roupa branca. Mas é óbvio que a gente precisa viver. Eu sou casado, tenho 2 filhos, eu trabalho, eu tenho todos os meus compromissos da minha vida e dos meus filhos que são pequenos. E as pessoas falam assim, como você consegue fazer tudo? Priorizando. Eu sei o que é prioridade para mim. E a minha prioridade não é ficar deitado no sofá, olhando para o teto. A minha prioridade não é ir para a festa no dia de sessão. É óbvio. Ah, Glauco, você é dirigente. Óbvio. Ninguém está dizendo aqui que a pessoa tem que ir na sessão todas as vezes. É aniversário do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Vá cuidar da sua família. Agora, não vou hoje porque está sol. Aí depois são as mesmas pessoas que vão lá reclamar que não está recebendo a obrigação, como o pai falou aí. Então, assim, como que a gente pode aconselhar as pessoas a ter esse equilíbrio entre a vida dentro do terreiro, a vida enquanto médium e a vida pessoal? Que para mim, eu vou falar por mim, para mim não existe isso. Só tem uma vida. Eu já não gostava disso nem quando eu não era médium. A pessoa fala assim, o que você faz na sua vida profissional que você não faz na sua vida pessoal? Nada. Para mim só tem uma vida. Eu não tenho 5 vidas. Eu não visto personagens para estar em determinados lugares. Mas qual é a sua visão? O que a gente pode deixar de aconselhamento para o médium que está passando por essa dificuldade? Primeiro, entendo você, porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Intenso em tudo. Então, intenso na vida do terreiro, intenso na vida profissional, porque eu sou intenso. Não sou intenso, sou o mesmo Alessandro em tudo. A pessoa tem que saber primeiro o que ela quer. Se ela não quer compromisso, ela não tem que entrar numa casa de santo. Pronto. Quero cuidar da minha espiritualidade. Ok, vem aqui no espaço do Pai Alessandro, vai em outro terreiro ou em outro lugar que vai te ajudar com isso. Existe formas de você cuidar da sua espiritualidade com responsabilidade, sem estar numa casa de santo. Mas se você entra no terreiro, você vai ter que ter aquele compromisso. Claro que a gente está falando dentro do que a pessoa pode fazer. Alguém que trabalha em um shopping, alguém que trabalha embarcado, essa pessoa. Mas é o mesmo conceito de João tem 5 caixas de bombom e me deu 3. Maria tem 40 caixas de bombom e me deu 10. Quem fez mais por mim? João, porque dentro do que ele podia, ele entregou mais. Equidade. Essa é a palavra. As pessoas procuram igualdade, mas não existe igualdade na vida. Não é nem no terreiro de Umbanda. Não existe igualdade na vida. Nós não somos iguais. As nossas cobranças são feitas por aquilo que a gente pode dar. E é óbvio que a gente tem que ter bom senso. A pessoa é médica, trabalha por plantão.
Eu não vou obrigar ela a, não, falta o trabalho. Isso nunca existiu. A questão não é essa, né? Então, como o pai está falando aí, é preciso que tenha equidade. Não é isso, pai? Continua, desculpa te cortar. E é dando que se recebe. O meu conselho para a pessoa é: você quer ter resposta rápida da espiritualidade? Você quer ver a espiritualidade agindo na sua vida? Se entrega a ela. Se entrega, porque quanto mais você se entregar à espiritualidade, mais caridade você vai estar fazendo, mais ajuda ao próximo você vai estar fazendo, mais mérito você vai ter. Mas não adianta querer resposta, querer mudança, se você não se entrega. Porque ir para a gira, tomar um banho de erva e voltar para casa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. A espiritualidade está no chão do banheiro que você lava no terreiro. Está na louça que você não deixa acumular na cozinha. Está no cuidado com o seu templo espiritual depois que termina a gira. Então, não existe se dedicar pouco. Quem se dedica pouco tem pouco. É fato. E é curioso você falar isso, porque até eu vejo... Desculpa até te interromper, só para concluir. E é um absurdo a pessoa querer receber a mesma atenção do sacerdote que o médico que está lá todo dia vai receber. Não dá. Porque você tocou em pontos aí fundamentais, que é a questão do trabalho fora do terreiro. E às vezes as pessoas acham que nós queremos explorar os outros, né? A Umbanda é tudo de graça. Ou a gente faz, ou não vai ser feito, né? Cada um faz o que pode, o que aceita fazer. E o fundamental é entender que isso não é ser menor. Porque a pessoa acha assim, não, eu sou médico de consulta, imagina que eu vou trabalhar na cantina. E lá no Caritas eu falo assim, gente, o Caritas só está aberto por causa da cantina. Ponto final. Se a gente parar de vender comida na cantina, o Caritas fecha, porque eu não consigo pagar as contas. Igual você falou, e é corriqueiro na maioria das casas, e de novo, a Umbanda não vai, eu nunca vou cobrar nada para ninguém, e obviamente que enquanto eu tiver e puder contribuir do meu dinheiro, farei, embora não seja esse o objetivo. Quando o Caritas foi aberto há 4 anos atrás, que éramos 5 médiuns, eu falei para eles assim, ó, a Umbanda é de graça, vai ser de graça, eu nunca vou cobrar nada para ninguém, mas eu também não vou pagar a conta de vocês. Cada um de nós vamos dar a nossa contribuição. Cada um de nós vamos dar o que podemos. Essa estipulação e esse auxílio é fundamental porque eu não posso ter orgulho de dizer eu sou da casa X, acho a casa maravilhosa, e aí o consulente vem e encontra uma zorra. Você ficaria num terreiro assim? Não. Você entraria num terreiro que não tem disciplina? Se coloque como consulente. Porque depois, como o pai disse, o pai é autoritário, a mãe é autoritária. Sem disciplina, as pessoas não ficam. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Vou parafrasear também o caboclo Calmaria, que falava, se você soubesse o que é comandar, você gostaria de ser sempre comandado. Porque não é fácil. É uma problemática muito difícil. Então, esse equilíbrio é fundamental, né? E o dia a dia, infelizmente, a rotina faz com que a gente normalize o trabalho espiritual, né? É triste, mas é verdade. É o que acontece. E, pai, uma outra coisa que eu acho legal a gente falar, e a gente já está chegando aqui a 1 hora de live, a gente normalmente faz por volta disso, eu sei que também, e agradecendo também a sua disposição, porque já são quase 9 horas no Brasil, uma coisa que é fundamental, que a gente começou falando lá, da questão de certos dogmas que são criados, e a gente vê ainda hoje homens e mulheres, mas a maioria homens, principalmente aqueles que são heterossexuais, com dificuldade de receber entidades femininas. Eu vejo, infelizmente, as pessoas não querendo nem cogitar, por exemplo, que o guia de frente de um homem é a vovó Maria Conga, ou é a cabocla Jacira. Ou pior ainda, que eu vou receber pombagira e que aquela mulher vai ficar rodando e etc e tal. Existe diferença entre trabalhar com uma entidade na polaridade feminina e masculina, aqui ressaltando que espírito não tem sexo, porque eles não têm corpo mais, é uma escolha como eles sempre fazem? Por que você acha que isso ainda é um problema?
Existem até terreiros que, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, que homem não pode receber pombagira. Aí eu questiono a espiritualidade da casa, porque eu falo assim, cara, o médium ser preconceituoso, ok. O médium ser machista, ok. Mas a entidade chefe da casa, complicado. O homem que tem resistência de receber a pombagira, mas incorpora, trabalha, né, vibra com outras entidades, eu questiono a espiritualidade deste médium. Porque se ele, de fato, está em transe com as outras energias, então a pombagira, que tem a mesma força do Exu, deveria, em tese, pegar a cabeça dele. Se não pega, o outro não está pegando também. De fato, não existe estar aberto a uma energia e não estar aberto a outra. Não é assim que funciona. Eles têm muito mais força que a gente, com certeza. No meu terreiro, eu não tenho esse problema, porque quem tem, acho que não gostaria de estar numa casa comandada por um pai santo homossexual. Seria muito complicado. Mas hoje, a sociedade, por estar desconstruindo bastante o machismo, esses preconceitos, vem diminuindo, vem cessando essa resistência. Mas este médium, para mim, não deve ser tratado. Ele tem que ter esse conhecimento espiritual, do espírito que não tem sexo, ok. Mas ele precisa de uma desconstrução social, porque as duas energias trabalham no corpo dele, as duas energias trabalham na vida dele, na vida desse médium. E ele apenas está desequilibrando tudo, afastando algo, um espírito, um guia que é muito importante para ele. Então, a resposta para esse médium está numa desconstrução social. Perfeito, perfeito. Eu acho que a Umbanda é acolhimento, a Umbanda é anti-preconceito e tem que ser, né? Embora nós sejamos na figura, embora mestiços como todos somos, na visão da maioria somos brancos, a Umbanda tem que ser antirracista, ela tem que ser anti qualquer tipo de preconceito de gênero, de classe social, de raça e, obviamente, de sexualidade, porque a vida é muito mais do que isso, e a missão da Umbanda não é ensinar ninguém como vai fazer os seus relacionamentos amorosos. A Umbanda não é para isso. Claro, acredite, quando eu era adolescente, até um dos motivos que na época eu não queria muito estar próximo no terreiro, enfim, um homem que na época convivia com a nossa família, era da nossa família, era presente na época, era do mesmo terreiro que a minha mãe, enfim, até de onde vem essa história toda. O preto velho dele chamou a minha mãe para conversar e disse: se você não tomar cuidado com esse menino vai ficar contra o rapaz. Minha mãe virou pro preto velho e falou: e vai ser muito amado. Então, assim, o médium preconceituoso, homofóbico, machista, enfim, ultrapassando a entidade. Então, onde há preconceito, não há espiritualidade, com certeza. Não há como ter caridade sendo preconceituoso. Não há como ser de luz dessa forma. Caridade. Exato. É o que a gente fala corriqueiramente, que a Umbanda é fazer o bem sem olhar a quem. Se é sem olhar a quem, não quer saber quem você é, qual o seu nome, de onde você veio, se acredita, se não acredita. E assim, normalmente as entidades até gostam quando você não acredita, porque é mais fácil. Porque quem já vem com um dogma, eu sou conhecedor da Umbanda, às vezes atrapalha tanto o trabalho, porque a pessoa já tem aqueles preconceitos e vem trazendo coisas entristecedoras para dentro da conversa e se acaba gerando para si próprio uma dificuldade de receber o auxílio. Isso que é o fundamental. Eu estava vendo aqui, pai, que a gente está tendo também a participação de outros terreiros. E tem um terreiro lá da Alemanha que está aqui falando da tenda de Umbanda, Filhos de Axé, e diz assim: aqui na Europa não é diferente. Ou seja, a gente pode fechar esse assunto dizendo que no mundo inteiro o problema que a gente passa é global, certeza. Não é? Com certeza, estamos juntos. Mas tá bom. Você tem alguma pergunta? Porque eu que estou aqui perguntando tanto, mas obviamente que isso é para ser um bate-papo. Se você quiser
saber alguma coisa, se você tiver alguma questão, fique à vontade. O pessoal também que nos está assistindo, também, se tiver alguma pergunta, coloca aí no chat. Uma pergunta para o pai Alessandro, uma pergunta para mim, que responderemos certamente com todo o carinho possível. Interessante ver que não muda, né? A Umbanda não muda, os problemas não mudam, porque as entidades não mudam também. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente vai se encaminhando aqui para o fim dessa live. Mais uma vez agradecendo a presteza. E para quem não sabe, tanto eu quanto o pai Alessandro, a gente não se conhecia. Eu, por um impulso, escrevi para ele, vamos fazer uma live juntos. Ele aceitou, te agradeço imensamente. Foi maravilhoso o aprendizado, a troca. Vejo que a gente tem muita sinergia, muita coisa em comum. Obviamente, cada terreiro de Umbanda é um terreiro de Umbanda. O Caritas não é a tenda da vovó Maria Kong do Caboclo 7 Estrelas. E tá tudo bem, gente. Que bom que não é, porque a gente troca, a gente aprende. Exatamente. Então, te agradeço e abro para suas considerações finais para a gente encerrar. Muito obrigado mais uma vez. Glauco, eu que agradeço a você. Foi uma conversa muito enriquecedora, foi uma troca muito bom ver que existe o nosso pensamento, a nossa Umbanda e que não estamos sozinhos nessa pesada, mas graciosa missão do sacerdócio, viu? Muito obrigado mesmo. Um abraço para você, para toda a sua família espiritual e para quem nos assistiu aqui hoje. Obrigado. E lembrando, né? Umbanda é no terreiro, gente. Vamos aprender dentro do terreiro também, né? Aprender com as entidades. Eu vejo muita gente perguntando, por que a entidade faz isso? Por que a entidade faz aquilo? Pergunta para a entidade. Vai lá e fala, vovó, por que você faz isso? Caboclo, por que você faz isso? Pombagira, por que você faz isso? Porque às vezes as pessoas procuram no Google e eu quero que isso não exista mais. Eu sei que é uma ilusão, né? Eu sei que eu estou iludido. Mas perguntem para as suas entidades, perguntem para as entidades dirigentes dos seus irmãos. Pai Joaquim da Angola me ensinou muito, até como ele via as horas. Exato. Obrigado, meu irmão. A Umbanda é o nosso Rivotril, a nossa tarja preta, a gente precisa da Umbanda para viver. E não é uma escolha feita lá atrás, é uma escolha feita todos os dias. Eu sempre brinco com as pessoas assim, eu nunca fiz curso de sacerdote, porque eu nunca quis isso para a minha vida. Assim como você, eu nunca quis, porque eu sempre soube da responsabilidade que isso é. E eu brinco com o Gregório e falo assim, Gregório, você tem 150 médiuns, como você consegue? Né? Porque é uma responsabilidade imensa, porque o padre, o chefe do sacerdócio das casas de santo, o pastor, o líder budista, eles não são acionados como pai e mãe de santo. Brigou com o marido? Liga para o pai de santo. Perdeu o emprego? Liga para o pai de santo. Quer trocar de trabalho? Liga para o pai de santo. Nós somos acionados. E assim, não é por acaso. No meu caso, eu sei porque eu preciso, porque eu sou um devedor imenso. E eu aprendo muito com isso. Eu não sou ingrato nessa questão, porque isso serve para eu analisar minha própria vida. Mas é óbvio que é uma missão pesada. Então, eu estou aqui pedindo aos seus 7 estrelas que ilumine muito o seu ori, a sua cabeça, que cubra a sua vida de axé, que Mulambo, que também trabalha comigo, e essa é uma outra coincidência bonita, que ela siga iluminando a sua vida, te protegendo, cuidando, e que toda a espiritualidade da sua casa, da sua mãe, Kelly, que a força de Oxóssi e de Oxum possam estar muito presentes na vida de vocês. E muito obrigado. Espero que essa live possa se repetir, quem sabe, no futuro, que a gente possa conversar mais vezes. E no churrasco também, viu, meu querido? No churrasco também. Não esqueça de falar com o Felipe Brasil, por favor. Vou falar com o pai Felipe. Vou falar com o pai Felipe que o próximo você vai ser convidado certamente. Mas, infelizmente, será só no ano que vem, porque agora eu só vou ao Brasil, se Deus permitir, no ano que vem. Mas a gente combina, meu irmão. Fica com Deus, tá? Muito obrigado. Oxalá te abençoe e a espiritualidade nos proteja. E o que eu peço sempre para os filhos, rezem. Você que está assistindo aqui, que não é filho do Caritas, que não é filho do pai Alessandro, rezem pelos seus sacerdotes.
rezem pelos seus irmãos de santo, rezem para que eles tenham discernimento, para que eles continuem a sua missão, porque não é fácil. A vida é cheia de casca de banana para a gente escorregar e se perder. Rezem. É a única coisa e a mais importante que você pode fazer para ajudar a qualquer irmão de santo, pai, mãe, etc. Suas orações. Direcione a sua melhor intenção. Que a espiritualidade siga iluminando a todos nós, que a Umbanda siga levando a bandeira de Oxalá para o mundo inteiro e que a espiritualidade siga transformando vidas através desse imenso espelho que é a Umbanda, que traz a nosso reflexo puro e simples, livre de egoísmo, de vaidade, para que a gente, se entendendo, possa se melhorar. Muito obrigado, meu irmão. Que a espiritualidade te ilumine. Fica com Deus, tá? Obrigado. Axé, muito axé. Um saravá fraterno. Tchau, tchau.